Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando nesse dia 8 de março de 2022 para os 5 temas do dia que eu selecionei para falar aqui com vocês. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Meu abraço aqui para todas as mulheres. Hoje também é aniversário, 44 anos do Anailson, ex-jogador da equipe do Atlético, do São Caetano, que fez esse golaço aí, ó, na decisão do Campeonato Goiano de 2007. Tinha um tempão que o Atlético não ganhava o título do Campeonato Estadual, tinha 18 anos, e aí ele fez o gol do título. E ele foi o craque da competição. Me lembro do Anailson chegando no futebol goiano, trazido pela Federação Goiana de Futebol. É interessante contar essa história para quem não sabe. A Federação Goiana de Futebol ela fez uma promoção no campeonato, contratou um jogador para cada time. E aí, como é que distribuía esses jogadores? Como é que esses jogadores seriam distribuídos nas equipes? Fizeram um call center e o time que tivesse mais ligações, do primeiro até o último, teria preferência numa lista com 12 jogadores. E o primeiro colocado foi a Canedense, que montou um call center na cidade, e eles conseguiram mais ligações e acabaram escolhendo o Túlio Maravilha como o jogador para a Canedense naquele campeonato. Em segundo lugar ficou o Vila Nova, que escolheu o Alex Oliveira, que veio a se destacar também na equipe do Vila. E em terceiro ficou o Atlético, que escolheu o Anailson. E se saiu muito bem que o Anailson se tornou um ídolo da equipe atleticana, participou do acesso do Atlético da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou títulos com a camisa do Dragão e se tornou um ídolo até hoje da torcida rubro-negra. Hoje também é aniversário do presidente da equipe do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Vai o nosso abraço para ele. Que Deus o ilumine nessa difícil função que é ser presidente do Vila, porque tem que ter a sabedoria para administrar o dia a dia e ainda resolver o que tem para trás no Vila. Até agora, tudo está dando certo na equipe do Vila, a administração vai a contento, mesmo diante das dificuldades. O Vila está na Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quartas de final do Campeonato Goiano e assim por diante. Pois é, vamos lá aos assuntos? Me sigam também nas outras redes sociais, gente. Estou no Twitter, estou no Instagram, é @AndréIsaac. O endereço dessas redes sociais também está na descrição do vídeo. Tem o meu blog, andreisaac.com.br, e ainda aqui o canal do YouTube e o Facebook, facebook.com/André Isaac Oficial. Vamos lá com o primeiro assunto. Vou falar aqui do estádio Serra Dourada. Gente, na manhã deste dia 8 de março, recebo um comunicado da assessoria dizendo que nesta quarta-feira, dia 9 de março, haverá uma solenidade no estádio Serra Dourada em homenagem a alguns jogadores, ex-jogadores, que participaram da inauguração do estádio Serra Dourada no dia 9 de março de 1975, dia da inauguração do estádio. Ou seja, nesta quarta-feira, o estádio completa 47 anos de fundação. Aí eu imaginei, não é possível que eu estou vendo uma coisa dessa. Vai ter solenidade no aniversário do Serra Dourada, o estádio que está fechado há 2 anos e 3 meses. O último jogo no estádio Serra Dourada foi no dia 9 de dezembro de 2019. De lá para cá, a bola não rolou mais no principal estádio do Centro-Oeste brasileiro. Por quê? Porque o estádio está interditado, não tem condições. Tem problemas na sua infraestrutura, tem problemas na rede elétrica, tem problema na iluminação, tem problema no banheiro. O Ministério Público não deixa ter jogo lá. Precisa de profundas reformas para ter condições. E desde quando isso acontece?
o Ministério Público já vem pedindo essas reformas desde 2015, 2016. Então, não é uma coisa só do governo que está administrando hoje o Estado, que é responsável pela Secretaria de Esportes. Já vem da gestão anterior, Marconi Perillo, José Elton e assim por diante. As gestões anteriores, os governos anteriores, cada um tem um pouquinho dessa deteriorização do estádio Serra Dourada no decorrer dos anos. Só que acontece que essa gestão atual, por exemplo, ela está muito lenta para resolver a situação do estádio. Porque o estádio está parado há mais de 2 anos, só funcionou em 2019 porque o Goiás investiu, colocou dinheiro e bancou uma mini-reforma, porque senão não teria condições. E aí chega para mim a informação, além disso tudo, é que uma licitação para reformar os banheiros do estádio Serra Dourada, essa licitação não deu certo de acontecer em janeiro, porque as empresas não preencheram os pré-requisitos. E acontecerá outra licitação neste mês de março. Ou seja, vai demorar ainda mais para o estádio ficar à disposição. Alguém pode dizer, mas o Atlético tem o estádio dele, o Vila Nova está jogando no estádio dele, o Goiás também está jogando lá no estádio que lhe pertence, não estão precisando do Serra Dourada. Gente, mas o Serra Dourada ele tem que estar à disposição, ele é um bem público. E quando a seleção brasileira quiser jogar aqui, a seleção sub-20, a seleção feminina ou até a principal, e se acontecer um jogo grande, em que o Atlético, por exemplo, vai enfrentar o Flamengo, e se ele resolver pedir para jogar no estádio Serra Dourada, eu acredito que o Serra Dourada tem que estar à disposição para os grandes eventos. E o que não pode é, depois de 47 anos, esse cartão postal do estado de Goiás estar dessa maneira. E o que não pode, na minha opinião, é constrangedor você chamar, por exemplo, o Nilson, goleiro lá da seleção goiana, do primeiro jogo do estádio Serra Dourada, em 1975, Nilson, campeão pelo Goiânia, em 1974, você chamar o Nilson para uma homenagem, você chamar o Macalé, zagueiro do Goiás, o Alexandre Neto, o Matinha, o Lincoln, você chamar o professor Paulo Gonçalves, que era o técnico da seleção goiana na inauguração, e aí, em meio a essa homenagem, aquela situação constrangedora de todos sabendo que o estádio está fechado, que não está tendo mais jogo lá. Então, é muito ruim isso. Jamais o estádio esteve tanto tempo sem um jogo. Nunca na história, nesses 47 anos, o estádio ficou 1 ano sem ter jogo, quanto mais 2 anos. E, ao que tudo indica, nós vamos para 3 anos sem ter jogos no estádio Serra Dourada, pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Vamos lá, vamos partir para outro assunto aqui. Thiago Carvalho não é mais técnico da equipe da Aparecidense, segundo o comunicado do clube, foi um comum acordo. Eu não acredito, para mim, o clube chama, diz que não tem mais clima, e aí eles soltam esse discurso que é assim, mais aceitável, bom, é melhor para o clube, é melhor para o treinador falar que foi um comum acordo que o trabalho teria que ser interrompido. Até porque teve uma entrevista depois do jogo contra a equipe do Iporá, da Aparecidense, em que fizeram essa pergunta da possibilidade de demissão do Thiago Carvalho, e ele disse que não, disse que já estava planejando o Campeonato Brasileiro da Série C, e eu imagino que estava. E a Aparecidense agiu certo? Na minha opinião, não. Porque eu vejo o seguinte, o momento mais difícil que a Aparecidense teve foi antes do Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado. O presidente Elvis Mendes já disse isso. Disse, inclusive, na PUC TV, uma vez lá, quando trouxe o troféu, que o time tinha sido campeão. Que chamou o Thiago Carvalho e que falou, nós estamos só com 20 mil reais aqui para participar da Série D. Eu tenho que buscar mais recursos, nós temos um poder de investimento muito pequeno. Pegaram o Albano, principal jogador da equipe, trocaram uns 6 jogadores lá de base da equipe do Goiás. Vários jogadores que estavam no campeonato estadual acabaram indo para outras equipes, perderam a base. Então, o time teve que ser reformulado com baixo poder de investimento, com uma folha de pagamento muito pequena. Lógico que não foi só
20 mil reais, foram 100 e poucos mil reais, alguma coisa assim. Mas o investimento era muito baixo. Dos 4 times que subiram, o investimento menor era o da Aparecidense e conseguiu acesso. Então, foi numa situação muito pior do que a atual que o Thiago Carvalho conseguiu ajustar a equipe. Então, eu imagino que ele poderia reformular a equipe com contratações pontuais, com mexidas pontuais no elenco atual para o Campeonato Brasileiro da Série C, que começa daqui a um mês. E aí, quem vai substituir o Thiago Carvalho? Falaram nomes, por exemplo, na imprensa do Eduardo Souza, não sei se é o ideal, do Glauber Ramos, eu acredito que seria excelente. Perguntei para o Glauber Ramos, ele disse que não foi procurado pelo Elvis. Imagina outro nome, do Lucas Oliveira, que está lá na equipe do Morrinhos. Enfim, tem alguns nomes interessantes por aí. E para onde vai o Thiago Carvalho? Eu imagino que quem o contratar estará levando um treinador bastante promissor. Vamos lá. Outro assunto. O Atlético acerta com o zagueiro Camutanga do Náutico. O Camutanga ele tem 28 anos. Ele vem da cidade de Camutanga, que fica no interior de Pernambuco, uma cidade com aproximadamente 8.500 habitantes. Ele está no Náutico desde 2018. Já realizou 147 partidas com a camisa do Náutico. É um zagueiro que pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ele é destro, muito bom jogador. Outras equipes já tiveram interesse nele, como, por exemplo, o Goiás, mas já faz algum tempo. O Goiás sondou a situação, ficou sabendo que tinha que pagar R$1 milhão, 120 mil de salário e desanimou na época, por causa dos recursos que hoje o Goiás não tem, já que o dinheiro da televisão só chega em abril. Então, já faz algum tempo que o Goiás desistiu. E o Atlético entrou agora na negociação e acertou. Já está tudo certo. Ele vai jogar no Atlético. O Camutanga virá para o Atlético. Ah, vai vir agora, André? Pode ser que sim, pode ser que não. O Náutico está querendo que ele continue até o final da participação do time na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. Como está na reta final, o Atlético pode esperar. Como ele já atuou na Copa do Brasil, não tem como o Atlético utilizar ele na Copa do Brasil e nem no Campeonato Estadual, já que hoje, dia 8 de março, terminam as inscrições para o Campeonato Goiano. Então, ele virá depois, mas ele já está acertado. É jogador do Atlético para o Campeonato Brasileiro da Série A. E eu considero uma grande contratação e para o setor que precisa, já que nesse setor o Atlético perdeu jogadores e não conseguiu fazer até agora substituições à altura. Perdeu o Éder, perdeu o Paulo Henrique, perdeu até o Oliveira, que foi para a equipe do Vasco. Não conseguiu substituir à altura e com a chegada do Camutanga, um zagueiro bastante promissor para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, eu acredito que o Atlético vai reforçar muito bem a sua defesa. E o Vila Nova apresentou o atacante Pablo Diego. Boa contratação? Gente, eu não dei sorte. Eu até hoje eu não vi boas atuações do Pablo Diego. Ele já passou por várias equipes, teve um contrato de 5 anos na equipe do Fluminense. Talvez essa seja o grande detalhe da carreira dele, né? Ter um contrato tão longo contra o Fluminense, com o Fluminense, mas foi emprestado em todas as temporadas em que teve contrato com o Flu. Ele jogou no Legia Varsóvia, jogou lá no futebol do Canadá, jogou no São Francisco Dallas, no CRB, no Atlético Goianiense e, por último, o CRB. Lá no CRB é que ele teve a melhor participação em 2 temporadas, 2020 e 2021. Em 2020 fez 17 jogos e 4 gols, e em 2021 fez 22 jogos e 4 gols marcados e 1 assistência. No Atlético foram 16 jogos e nenhum gol marcado. Como eu vi mais na equipe do Atlético, eu não vi um futebol convincente do Pablo Diego. Boa sorte para ele na equipe do Vila Nova. E o Ramon Menezes assumiu a seleção brasileira sub-20. Boa contratação. Olha, o Ramon Menezes, primeiro que ele tem uma baita experiência como jogador. Eu era fã dele como jogador, na equipe do Vitória, na equipe do Vasco da Gama. Iniciou a carreira como técnico em Goiás,
na Evangélica de Paraúna, que na época estava treinando lá em Anápolis. Aí ele foi bem na Evangélica, despertou o interesse do Anápolis, em seguida ele foi treinador do Anápolis, e aí depois ele passou pelo Vasco, teve um início muito bom, e depois ele saiu, teve uma queda de rendimento, até as pessoas brincavam com o ramonismo que tinha a equipe do Vasco da Gama, que estava jogando bem com ele na época, passou no CRB, passou na equipe do Vitória, no Vitória uma draga danada, problemas de salário, um time muito ruim, um time que caiu para a Série C, ele fez parte daquela campanha, e eu acredito que agora ele tem uma grande oportunidade de crescer na carreira como técnico de futebol. Me parece uma pessoa muito trabalhadora, muito estudiosa, então boa sorte para ele no comando da Seleção Brasileira Sub-20. Portanto, esses foram os 5 temas de hoje. Um abraço, pessoal!